Afinal, a cidade está subordinada ao campo ou o campo está subordinado à cidade? One, two, three, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre a agropecuária, que são atividades primárias de cultivo de plantas, como na agricultura, assim como de criação de gados, como na pecuária. Esses produtos geralmente se destinam ao consumo humano, só que podem ter outros usos. A agricultura surgiu quando o ser humano deixou de ser nômade no período neolítico, passando a domesticar animais. Com o tempo e diante do aumento da população, foi preciso aperfeiçoar as técnicas de produção. Na atualidade, grandes máquinas agrícolas dominam as fazendas bem organizadas e o gado vive em confinamento. Antes de entendermos melhor sobre a agropecuária, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para receber semanalmente os conteúdos sobre o espaço geográfico. No período paleolítico, os homens viviam em cavernas e se alimentavam das caças, assim como das plantas que coletavam. Mudavam de moradia constantemente assim que a comida acabava naquele local, posto que eram nômades. Já no período neolítico, em algum momento se percebeu que as sementes que carregavam brotavam mais em certos lugares. Então resolveram fixar moradia numa região mais fértil, semear a terra e colher os frutos delas advinhos. Ao mesmo tempo, passaram a domesticar animais e a criá-los nesses primeiros núcleos urbanos. Isso deve ter ocorrido por volta de 8.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, assim como no Egito e onde hoje está o Oriente Médio. Ocorre que a população cresceu, porém as técnicas de agricultura se tornaram ultrapassadas, levando ao esgotamento do solo. Isso desencadeou a Revolução Agrícola, que se estendeu dos séculos 17 ao 19. Estudos levaram à aplicação de rotação de culturas, como plantas forrageiras, além da integração de agricultura e pecuária. Como eram constantes os ciclos de fome em plena Europa, foi preciso pensar numa solução definitiva. Entre os fins do século XIX e início do século XX, passou-se a aplicar o fertilizante químico e o melhoramento genético. Também foram empregados máquinas que tinham motores a combustão e não mais a vapor. Não se imagina o futuro do ser humano sem uma agropecuária moderna, que possa otimizar o sistema de produção. A metodologia para se cultivar as plantas e criação de animais evoluiu no decorrer do tempo. O problema é que não são poucas as propriedades, geralmente pequenas e familiares, que trabalham sem tecnologia. Ou quando fazem, geralmente usam técnicas e máquinas já obsoletas. Nesse contexto, ainda se limpa o solo com queimadas, além de se empregar apenas membros do núcleo familiar. Na pecuária, os animais ficam soltos, sem muito cuidado. No outro extremo, uma tecnologia moderna começa a revolucionar o campo, posto que substitui o homem pela máquina. Os manejos da agropecuária estão cada vez mais dependentes dessas novidades tecnológicas. O espaço geográfico é constituído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas áreas densamente habitadas das cidades de um lado e pelas áreas de atividade agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais de outro. Sendo assim, cada uma dessas áreas possui suas próprias características socioespaciais, mas também possui suas múltiplas inter-relações. O espaço rural é geralmente definido como espaço urbanizado, ou seja, que não apresenta a formação de cidades e nem de suas práticas em um sentido mais denso, e que não é urbanizado a curto e médio prazo. Assim, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias além de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, a silvicultura, o ecoturismo e outras. Já o espaço urbano
é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades são geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. A complexidade de tais atividades dependerá do nível de urbanização alcançado, bem como dos índices populacionais e do desenvolvimento econômico da região em si. No entanto, é comum o equívoco de pensar essas regiões de forma separada como excludentes entre si. Na verdade, o que existe é uma relação de complementariedade e até de dependência de um espaço para com o outro, de modo que suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras. Em outras palavras, podemos dizer que as atividades econômicas praticadas no campo dependem das práticas realizadas nas cidades, e vice-versa. A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e dos produtos agrícolas, como insumos, fertilizantes, entre outros. Produtos nas cidades, além dos conhecimentos em biotecnologia e produção agrária, oferecidos por centros de pesquisa localizados, geralmente nas cidades. Por outro lado, as atividades humanas dependem do campo para fornecimento de alimentos. As indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. Apesar dessa relação de complementariedade entre um espaço e o outro, é importante observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja, existe uma relação de subordinação aí presente. Anteriormente, dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era principalmente a prática da agropecuária que determinava o ritmo e modo de vida nas cidades. Não obstante, com o surgimento e o avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da matriz econômica, de modo que hoje é o campo que se subordina às cidades, sendo por elas orientado. Na verdade, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais existentes nas cidades, sobretudo para atender às necessidades de mercado interno e externo e garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a maior parte da população mundial atualmente reside e realiza suas atividades no espaço das cidades. Por hoje é só, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!